a nossa palestra da manhã de hoje. Hoje nós temos o nosso querido irmão, Brando Vargas. Ele é palestrante espírita, mas é um irmão muito querido da casa, né, Brando? Ele é da ABBM, Associação Espírita Bezerra de Menezes, e ele veio hoje trazer para a gente Ação da Prece, que está no capítulo 27, Pedi e Obtereis, itens 9 a 15. E aí a gente vai acompanhar a página que ele trouxe, que preparou com todo carinho os slides. É do livro Vinha de Luz, né? A Prece Recompõe, é o item 98. Então, eu vou ler, mas também quem puder e quiser pode acompanhar a leitura através do slide. A prece recompõe, item 98. E, tendo orado, moveu-se a lugar em que estavam reunidos. Atos, capítulo 4, versículo 31. Na construção de simples casa de pedra, há que desprender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos, no trabalho renovador. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entendem os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Belíssima página.
Agora eu convido a todos para nós fazermos a nossa oração inicial. Quem assim preferir, feche os olhos, porque, como disse a página, é um momento de harmonia, é um momento que nos conectamos à espiritualidade. Então vamos fazer assim, em um só pensamento, em um só sentimento. Pai de infinita bondade, Deus de amor e misericórdia, Jesus, irmão querido, modelo e guia de nossas vidas, aqui estamos, neste domingo, no qual fizemos a oportunidade, nos dando a oportunidade de estar aqui. E aí te rogamos, Mestre querido, o teu amparo, as tuas bênçãos, porque a cada irmão aqui presente, Jesus, tu sabes o que cada um necessita. Esses irmãos que aqui se encontram presentes, encarnados e desencarnados, com as suas angústias, com os seus medos, aqui estamos para receber esse refrigério de amor, de harmonia e de paz. Estamos aqui com os nossos corações abertos, Jesus, e iremos receber todas as dádivas que serão necessárias para cada um. Queremos agradecer a Frei Fabiano de Cristo, esse patrono da nossa casa, esse irmão querido, mentor, que tanto nos ajuda e que se faz presente neste momento, a toda essa espiritualidade amiga, a nossa gratidão. E te pedimos, querido Jesus, por todos encarnados e desencarnados que estão aqui neste momento, o teu amparo, o teu amor e a tua proteção. E a todos aqueles irmãos, Jesus, que estão em nossos pensamentos, que nos remetemos a eles também, suplicando a tua ajuda e o teu amparo. Mestre querido, com muita gratidão em nossos corações, te pedimos permissão para iniciarmos a palestra da manhã de hoje na tua doce e bendita paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. E agora nós iremos dar a palavra para o nosso irmão Brando, que conforme falamos, é do capítulo 27, Pedi e obtereis, itens 9 a 15, ação da prece, transmissão do pensamento. Obrigada, meu irmão. Bom dia. Bom dia, bom, né? Gostoso, né? Aqui, o pessoal tomou aquele café, não é? Já tomou aquele café aqui ou é depois da... É por isso que o pessoal fica esperando, né? Fecha aí. Depois tem um bolinho, tem um café. Pessoal, bom dia para todos e feliz ano novo. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje, é o primeiro domingo do ano. Ou como muitos preferem falar, que também não é, né? É mentira, né? É o primeiro domingo do novo ciclo solar. Não é? Adaptado ou não, e tudo bem. E aí, né, o amigo Daniel me convida para o primeiro domingo do ano, né? E no meio surgiu aí, sem programação, porque aqui estava programado, para passar o fim do ano na virada em outro canto, pertinho, lá é Esconde Mauá, tal, aquela coisa toda. Mas ontem eu voltei, né? Ainda deu para a gente fazer as situações todas, e aí a gente falar aqui no primeiro domingo sobre ação da prece, sobre a prece. Tem coisas que eu coloco aqui, só que às vezes, nós, né, como espíritas sabemos, tanto é que eu estou aqui o tempo todo fazendo aquele pedido, né, para eu falar, para inspiração, mas a gente bota tudo direitinho, que acha que tem que falar, estuda tal, e aí no meio, né, é aquilo que eles pedem para a gente falar. Então vem alguma coisa tal e tudo, às vezes eu corro porque o tempo não dá,
passo uma, minha esposa fica, pai, você botou aquele slide, o slide não deu, tal. Isso quando eu não falo transparência, né? Que a transparência é daquela... É aquele negoção que tinha, né? Que era o projetor diferente. Então, a gente fala de prece. Prece. A gente tem a ideia de que prece é o quê? É no momento, não é que a gente faz, é num instante e tal, tudo mais. É o que a gente está acostumado, porque nós ainda precisamos muito desses parâmetros, de conceitos, de momentos, né? E alguns de rituais. O Espiritismo já vem com uma proposta já bem dilatada sobre isso. Não precisa. E isso olhando para aquilo que Jesus disse. Olhando os evangelhos do Novo Testamento, a gente enxerga essas situações, que outros enxergam outras situações. O nome disso, vamos botar de uma forma genérica, é teologia, não é? A mesma coisa que está escrita lá, a gente olha e diz, olha, é isso. Não, é aquilo lá que está escrito. Não. Então, quando a gente fala de prece, na verdade, fala-se assim, minha mãe costumava falar comigo, caiu, tropeçou, o negócio começou de dia, não fez só prece hoje, né? Não tem? De manhã nós temos que fazer a prece, de noite também. E aí, se acontecerem situações de dia também. Na verdade, nós temos que estar em prece quando? Pode falar, o tempo todo. Mas como estar em prece o tempo todo? Digamos assim, brincando, vamos estar em Nárnia, né? Porque quando a gente está em prece, a gente está, né, ali, e a vida está acontecendo. Não, é porque, na verdade, a prece não é aquele momento. Estar em prece é fazer aquilo que Jesus disse, vigiai e orai sempre. É estar como? O tempo todo com bons pensamentos, o tempo todo fazendo o bem, o tempo todo não fazendo fofoca, o tempo todo, né, não falando dos outros, o tempo todo evitando criticar, não é? Mas a gente não faz isso não, é? Isso foi quando nós éramos espíritos de mundo de prova e expiação, nós já somos de regeneração, não somos, né? Quem dera. Estamos aqui, mas a boa notícia que eu sempre falo, vai falar, né? Não. A boa notícia é, não precisa ser um espírito de luz, nem um espírito superior, para continuar aqui nesse período, né, para o mundo da regeneração. Basta estarmos em prece. Ou seja, tentar fazer a coisa certa, tentar fazer o bem. Ou numa conceituação mais moderna, deixar de pecar. Não aquele pecado que diz que nós nascemos do pecado, que não concordamos com isso, mas pecar significa errar o alvo. Errar o alvo significa errar o bem. Errar o bem significa errar o amor. Errar os ensinamentos de Jesus, não é? Então, falando a página inicial, e a que eu acabei de falar, pronto, já falou tudo, não é? Vocês querem escutar mais um pouquinho, não querem? Então vamos conversar mais. Um pouco. Então agora, olha, não é? Essas são surpresas, tá? Porque eu peguei o slide lá, né? O fundo. Então nós temos aqui, para a gente começar as ideias, uma introdução. Eu peço perdão a vocês, porque eu estou sentado, né? Sem querer ser deselegante ou mal educado. É que nesse período que eu fui lá para aqueles locais, eu visitei uma série de locais altos e tudo mais, né? Foi muito exercício, né? Aí eu até pedi, vou ficar aqui um pouquinho falando com vocês sentado, mas de repente eu levanto, porque às vezes eu me empolgo, fico para lá, fico para cá, já viu? Aí quando a gente está gravando, né? Não, fica para lá e para cá, eu tenho essa mania, mas aqui eu estou concentrado, estou quietinho. Então, gente, vocês acompanham ali e eu vou no meu plano B aqui, porque se acontece alguma coisa eu estou preparado. A prece é o quê? A ideia está aí, que vocês podem ver. Ela não se restringe à mera repetição de palavras, não. Mas se repetir, se acontecer, que você faça do coração, não é? Que o Espiritismo tem que ser, não é? Tanto é que o Espiritismo, aquela questão do dogma, não tem, como tem outras vertentes religiosas, não é?
O dogma que nós podemos ter espírita é o quê? Mais parecido com a ciência. Que com o próprio Santo Kardec diz que, se houver um conflito entre o espiritismo e a ciência, fiquemos com o quê? Com a ciência. Então é uma coisa assim, mas muito do que é mistificado, a ciência vem e desmistifica. Nós não estamos lá 2.000 anos, 3.000 anos, nesse ponto. Se bem que no ponto dos ensinamentos de Jesus, no amor que ele nos deixou, a gente não conseguiu. Né? Nem está indo há mais de 2.000 anos, mas vamos tentando. E ele nos deixou o quê? Uma forma de pensar, de viver e de agir com reflexão o tempo todo, com pensamento o tempo todo. Então, nada assim, não é? Enquanto mais a gente estuda o Evangelho, para quem estuda o Evangelho, cada vez que você lê, que você estuda, você descobre o quê? Você enxerga uma camada diferente. E hoje é fácil a gente falar. Nós temos Wi-Fi, então tem que falar que consciência é nosso WhatsApp diretamente com Deus, não é? A gente pode adaptar porque a tecnologia nos permite isso. Hoje todo mundo entende o que é o WhatsApp. Há 20 anos atrás, se eu falasse, a consciência é o WhatsApp direto com Deus, o que ele está falando? Não é? Pois é. Então a prece também é uma invocação. A prece, a gente fica... Quando a pessoa ora, ela faz o quê? Emite vibrações mentais, não é? Que se espalham no fluido cósmico universal. Quem vamos evocar? Não é? Que a ação da prece, ela é a transmissão do pensamento, e a transmissão do pensamento são inseparáveis, porque hoje a nossa conversa é mais sobre a transmissão do pensamento, mas eu vou falar sobre a transmissão do pensamento se a gente ver o que é a prece, não é? Como fazer a prece? Tem uma forma rígida? Por que fazer a prece? Eu não preciso fazer prece, não é? É só eu falar, eu quero aquilo, eu quero que aconteça isso, eu tenho fé. Olha, fantástico, parabéns para quem já tem essa capacidade mental, não é? Essa evolução, essa firmeza, ótimo. Eu confesso que estou longe de chegar lá. Mas Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos montanhas. Não é? Então, a prece, ela é a comunicação mental. Com o quê? Com Deus ou com os espíritos superiores, usando o pensamento como veículo, e eu falo de novo, através do fluido cósmico universal. A gente fala um pouquinho mais nele, porque está dentro da nossa conversa de hoje. Então, essas manifestações exteriores variam. Cada crença religiosa tem uma proposta de que o ser humano seja a pessoa melhor. Aí eu pergunto aqui, todos aqui somos espíritas? Somos? Sob que ótica? A ótica que já conseguimos fazer ou a ótica que estamos perseguindo ser espírita? Porque na ótica que estamos perseguindo ser, nós já conseguimos ser espíritas? Ainda não. Nós não conseguimos ser cristãos, porque o espiritismo, o espiritismo, não é? Que inaugurado oficialmente em 18 de abril de 1857, que vem o termo espiritismo e outros termos. Também foram trazidos ao mundo, o termo, porque a ideia sempre existiu. Então, nós temos que cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. Se funciona para você, que ótimo, gente. Não é? Porque a gente está aqui, porque a gente sente que aqui funciona para a gente. Não é? Vestiu. Então, o que salva, né, o que importa não é ou é a religião, mas sim a forma da prece, não é? Como fazemos, como vivemos o nosso dia a dia, como nós poluímos, ou como nós, digamos assim, limpamos ou melhoramos a frequência na nossa casa, no local de trabalho, não é? No local que nós estamos. Isso também é prece. Vamos alargar o conceito. Bom, então, a vivência, a prática das leis de Deus, que vai nos ajudar, como falei da questão do pecado, né? Errar o alvo, errar as leis de Deus, e Jesus nos deixou bem claro.
botar. Ah, é, porque eu estou aqui, o negócio está passando, né? E eu já vou direto, que eu botei no PDF, que vai mais rápido. Então, o que importa, né, na visão espírita é o elo mental e o elo afetivo com o plano superior. Então, para que nós tenhamos o elo mental e o elo afetivo com o plano superior, precisamos de quê? Um coração puro, boas vibrações. Mas acontece tanta coisa no dia a dia que a gente consegue o tempo todo ficar, não é? Hoje em dia a gente tem tudo, um monte de coisa, né? Conta para pagar, golpista te ligando lá, tu não pode mais atender um telefone, e um monte de outros, e nisso tudo a gente tem que buscar manter o equilíbrio mental, não é? E confiar em Deus. Fácil não é, mas para espíritos mais elevados a gente vai chegar lá. André Luiz diz que nós temos aí o quê? Uns conta? Uns 4 bilhões e meio. Não, diz que 4 bilhões e meio, desde que nós fomos criados como a partícula divina lá atrás, passarmos pelos reinos todos, chegarmos ao reino animal, até chegarmos ao reino nominal, e daqui mais ou menos essa trajetória até chegarmos à angelitude. Está pertinho, não é? Nós já estamos aqui. A gente convive com nossos animais domésticos e tudo, e nós passamos por esse estágio, não é? Olha onde nós estamos, e mesmo assim a gente vê umas coisas aí que a gente não gosta. O importante não é acertar o tempo todo, para continuar aqui na Terra, para ter mais chance. O importante é o quê? Conseguir estar consciente do que estamos fazendo, do que estamos pensando, de como estamos agindo. Não devia ter feito isso. Não devia ter falado isso. Não devia ter, e por aí vai. Mas se você nem isso está, aí está complicado. Né? Se a tua consciência está te incomodando, e você da outra vez, opa, não vou falar, opa, não vou fazer, estamos indo bem. Então, a verdadeira prece, né, não deve ser recitada, mas sentida, segundo Emmanuel. E aí já entramos nesse conceito que a gente vai falar de novo daqui a pouco, é louvar, pedir e agradecer. Então, fazer prece e orar não é só pedir. Mas muita gente, Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá, é só me dá, né? Não agradece nem nada. A gente está assim, e detalhe, a gente faz prece quando? Quando está tudo bem, a gente não está nem aí, está tudo certo. Não, para quê? Está tudo bem. Aí nós temos essa reflexão. Por que a gente faz prece? Que a gente só agradece a Deus? Não, porque o calo aperta aí, dói. Alguém se lembra de fazer prece? Poxa, né? Quando a gente é criança, agradece a comida de hoje, né? Agradece por você ter um emprego, agradeça por você ter um teto, não é? Por você poder comprar a sua medicação, ou ter um plano de saúde. Quantos não têm o que comer? Quantos locais do mundo estão numa situação pior do que a nossa? A gente não agradece. Mas pisou no teu calo, por que que bati o pé? Por quê? Não é? O negócio é esse. Bom, e aí nós temos aqui, isso dá um estudo, tá? Cada coisa dessa que a gente conversa aqui, cada tópico, mas nós temos ali no livro Ação e Reação, para quem já leu esse livro, é muito bom. A gente lê, a gente relê, então André Luiz, né, ditou aí para Chico Xavier, e ali nós temos essa questão, né? Eu não vou ler nem sempre, eu vou resumir, vocês estão ali para ler. Essa questão da relação da lei de causa e efeito, causalidade, a questão da meritocracia, porque ela existe, não é? E aí ele, resumidamente, colocou, por que dói? Olha por que dói. Esse efeito, eu te juro que eu nem botei, já veio já embutido, tá? No outro que eu peguei. Né? Aí, como vocês podem ver, nós temos lá no livro, são resuminho, tá, gente? Lá vocês vão ter várias histórias, é sempre recomendável que a gente leia, né? Tem muita gente que começa por Zíbia, né? Como a minha esposa, quando comecei a namorar, né? Gostava de Zíbia, tal e tudo. Eu falei, vamos, né, também
a André Luiz, a Emmanuel e tal, tudo mais. Leiamos todos. E isso é bonitinho. Ah, com quem que eu vivi na vida passada? E com a curiosidade, a pessoa pensa assim. E depois vai vendo que o espiritismo, ele é muito mais, as pessoas só pensam no fenômeno. Não é? Tem muita gente que acha que espiritismo é fenômeno. Meu Deus, não. Espiritismo é o quê? É Jesus, gente. Não é? E as consequências das besteiras que a gente faz. Os espíritos superiores sabem que nós somos crianças espirituais. Certo? Então, débito congelante. O débito congelado, você tem ali, por exemplo, está lá no livro. Acabou que fugiu um pouquinho, né? Tem o caso de Sabino, né? A responsabilidade dos atos dele. Foi Sabino, era um espírito muito endividado, né? Então ele já tinha muita dívida, então por isso, como cortou ali, eu passo para vocês. Sabino veio com deficiência mental, né? Pode falar assim? Porque eu pergunto a especialista que lida com a tá? Minha esposa está ali, né? Posso falar assim, né? Deficiência intelectual, tá vendo? Então vamos ali. Resgate interrompido, é um outro caso. Nós estamos, gente, em vários desses aí, fica tranquilo, tá? A gente vai se enquadrar. O espírito reencarna e durante a vida, tá? Ele percebe que não consegue resolver o problema. Alguém já esteve nessa situação? Mamães já estiveram? Eu tento ensinar meu filho, mas não tem jeito, o negócio ainda continua, né? Eu consegui algumas coisas, mas outras coisas meu filho ainda continua, né? Veio com a missão, e aí vai conviver cara a cara com alguém que ele prejudicou. E que ele prejudicou muito, gente. Você vai ver no livro. Então, temos isso. Débito aliviado, esse é bom. Né? O espírito reencarna durante a vida, que sai muito bem. Olha, a maioria de nós está nesse caso, saindo bem a beça. E se saindo muito bem, enfrentamos a dor, né? E o problema acaba sendo aliviado, está com a doença terrível. Aí você acha que, aí você procura, né, a casa espírita, toma passe, e toma água fluidificada, é o papa passe, né, que o pessoal vem, e vai, não adianta, não resolve. Né? O que você faz lá, né? Você perde a linha, perde a cabeça, xinga e tal, tudo mais, tu nem lembra disso, quer que o remédio te cure. Mas as doenças, nós sabemos que elas são o quê? Comportamento. Então, ele vem e melhora, né? Está lá, o Adelino é um dos casos lá no capítulo 16. Temos a dívida expirante. Os espíritos reencarnam com um planejamento de muito sofrimento. Aliás, todos nós, como estamos no plano espiritual, dizem os espíritos, quando a gente lê então os romances, a gente chega lá no plano espiritual e acontece o quê? A gente vê, nossa, olha o que eu fiz, porque passa. Tem até uns filmes espíritos, um filme que teve de cinema, que mostra, olha, você fez aquilo. É melhor que o Big Brother, gente. Porque tem a imagem tem o que você pensa. Olha só. Aí vai o teu mentor, olha o que tu fez. Né? Então, aí você vem na outra vida, meio arrependido, vem, né, vai o planejamento reencarnatório, vou vir, bota aí que você perneta, você é cego, tal e tudo mais. Aí o espírito evoluído fala, calma, se tu não vai conseguir nada, vamos deixar uma coisinha ou outra para você ir, né, adquirindo essa elevação. Aí, esses espíritos aqui, vêm com muita dor, conseguem suportar e se modificam tão bem que o problema desaparece dele na vida. Né? O próprio Divaldo Franco, em várias palestras dele que a gente assiste, fala que ele veio com uma série de problemas e que a mentora dele, Joana de Anjos, falou para ele, não foi? Ele estava com uma série de doenças lá no perispírito, pronto para vir, se ele tivesse determinados comportamentos. Mas ele não teve o comportamento X, então não veio. E ela alertou ele, cuidado, que você está entrando aí nessa área, segura a tua onda, porque tem um monte de coisinha pronta para você startar, que está lá no perispírito. Aí ele, aí vai. Aí a gente às vezes recebe uma comunicação, o espírito não vai chegar para você, não faz isso, não faz aquilo, faz tudo mais, dá uma listinha, você anota tudo e vai. Não. Ele bota assim às vezes, comunicação espiritual. Leia o item tal,
do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você não entendi nada. Não me mandou uma carta com o nome dele e tal. Você quer isso, mas o importante não é matar sua curiosidade, o importante é pegar a gente e alertar sobre aquilo ali. Bom, a dívida agravada. Tem gente que tem dívida não quitada e ainda contrai mais. Alguém acha que não contraiu mais nenhuma dívida aqui? Porque tem gente, a maioria de nós, né, tem gente, eu me incluo e tal, que a gente vem, a dívida você pega e fica naquela questão de resolver. Você entende perfeitamente, porque eu escuto aí algumas, sei lá, tem gente falando que qual é o meu motivo de ver, meu objetivo nessa vida, né? Para você ver o tempo todo, está difícil de fazer? Está aí o teu enfrentamento. Está difícil de lidar com aquela pessoa? Está aí o teu enfrentamento. Está difícil de aprender aquela matéria, né, lá, sei lá, na escola, na faculdade? Está aí o teu problema. Não precisa perguntar para o guia, para o mentor, está na tua cara. Se você não consegue, é porque aquilo ali é sua missão. Se está muito difícil, aí é a tua missão. Está aí uma boa dica. Emmanuel nos conta, vários espíritos conversam com a gente. Então, resgate coletivo. Isso nós vemos, inclusive, agora, no dia, né, no final do ano. Teve uma questão similar lá, a Boate Kiss, não teve? Lá na Suíça, nos Alpes. E aí teve, inclusive, esse foi agora, né, 2025 para 26, tivemos até o tsunami. Olha só, sabe o que eu vi que é interessante? Tudo é mais para o começo do ano, já viu? Mais para o primeiro semestre, os resgates coletivos. Se a gente começar a ver, eu peguei a data uma outra e fui pegando, né? Veio para mim, né? Aqui, uns são em janeiro, o outro na virada em janeiro, o outro em fevereiro, né? Esses resgates coletivos têm essas questões, quando a gente vai ler, como teve da Boate Kiss, que foi no cenário romano, que teve em Niterói, e depois aqueles mesmos espíritos, os que não tiveram o burilamento moral necessário, voltaram na Boate Kiss, os mesmos espíritos. Da Boate Kiss de 2011 para 2025, 26, não sei se tem idade para, né, o pessoal está lá na boate na Suíça, mas pode ser que ainda tenha um ou outro. Então, gente, vamos lá. O importante é enfrentar. Eu citei isso em apertadíssima síntese, para a gente ter uma ideia. É por isso que a gente faz prece, porque dói. Olha quanta maneira diferente, explicações resumidíssimas, que o Espiritismo nos traz para dizer por que tu está passando por certos problemas. Porque somos nós mesmos que criamos as situações. E a prece vem para quê? Para resolver o problema? Não, é para te dar o quê? O suporte, né? E por aí vai. Então, o importante é enfrentar esses problemas complicados com muita prece. Os resgates coletivos, então, como vocês estão vendo aí, vão ocorrendo, principalmente agora na transição planetária, vai tudo acelerando, porque tem coisa que a gente tem que resolver que a gente fez aqui mesmo nessa vida. A vida passada não, o negócio, dizem os espíritos, que o negócio está tão rápido que a gente tem que, né, resolver. Eu li um livro que os espíritos, a barca de 1 milhão de vagas, no livro do André Luiz Ruiz, Herdeiros do Novo Mundo, tem uma sequência, despedindo-se da Terra, para quem quiser ler, né, é interessante, eu adoro sequências, tanto é que tem a sequência Exilados por Amor, e tem a sequência que é mais conhecida, que é, eu até esqueci, é mais famosa ainda, vai até o 11 de setembro, vai de Capela ao 11 de setembro, aí passa por Constantino, passa por José de Arimateia, a galera toda. Mas aí, o que a gente tem nisso? As coisas estão acontecendo agora com mais velocidade, porque essa questão lá do livro, lembrei, o que aconteceu? Vem a barca de 1 milhão de vagas, doutor Bezerra de Menezes, num trabalho lindo, fantástico, podia estar em outro lugar, mas está aqui, ajudando a gente. Mãe Santíssima convida ele, né, depois que ele... Mas ele continua, aí bota... A barca de 1 milhão de vagas vai pegando os recém-desencarnados, vai limpando os umbrais.
leva o pessoal para a Lua. Uma última chancezinha para eles. Aí o que acontece na Lua? Eles se reúnem em grupos, tribos, sei lá o nome, só muda o nome no longo da história, e aí passam a rivalizar outros grupos. Recentemente, nós tivemos a França, na grande Revolução Francesa, um grupo contra o outro, as ideias lindas, maravilhosas, mas a prática dela foi guilhotina, aquela coisa toda, tal e tudo mais. Aquela galera toda, né, com as divergências filosóficas e políticas, vieram para onde? Conversa com o mentor da França, São Luís, com Ismael, mentor do Brasil, vieram para o Brasil. Tanto é que nós tivemos Dona Maria Modesto Cravo, a Dama da Caridade, em Uberaba, não é? Doutor Inácio Ferreira. Ela foi Catarina de Médici, noite de São Bartolomeu. Um que veio de lá foi a alma, que sabe, a alma é porque está encarnada, desencarnou é espírito. A alma mais evoluída, já renascida em terras brasileiras, segundo, né, os espíritos, é quem? Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento, que foi Johann Caspar Lavater, lá na época de Pestalozzi, né, de Rousseau, aquela sequência toda. Foi um dos mentores de Pestalozzi. E ele aqui, como Eurípides Barçanufo, o mentor dele é nada mais nada menos que São Vicente de Paulo. Só isso. Né? O mentor tem que ser mais evoluído que a gente. Se o mentor for igual a gente, vai ser uma festa. Imagina a gente com o mentor, vamos lá para a balada, vamos fazer não sei o quê. Imagina, então o mentor tem que ser alguém que foi nosso pai, nossa mãe, né, que viveu milhares de vidas com a gente, mas evoluiu. Então conhece a gente muito bem, não é? Se pudesse, às vezes pega a gente no colo, mas tem o livre-arbítrio, temos de respeitar. Bom, e aí o povo lá se digladia lá na Lua, não dá para ficar na Terra. O que acontece? De um tempo para cá está passando mais pedra perto da Terra, não tem? Agora está passando mais especiais, mais requintadas aí, não é? Treziatas, o Muamua, o Borisov. Aí vem, de acordo com a afinização daquela pedra, coisa mais primitiva, puxa aqueles espíritos e leva para o planeta respectivo. É assim o transporte. Desmancha o perispírito para remontar do elemento químico da atmosfera do respectivo planeta, porque a água aqui é hidrogênio com oxigênio. A água em outro lugar é ácido sulfúrico, mas é a água lá. E assim vai. Fechando parênteses. Tá? Aí voltando, por isso que eu uso isso aqui, senão o negócio... Então, o que é a prece, não se assustem, é o tópico 1, mas né, não é tão verdade. A prece, então, nós já vimos que é uma invocação, mediante né, qual o homem, o pensamento entra em contato. Isso está lá no capítulo 17, lá no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Novamente, louvar, pedir e agradecer. Só para vocês lembrarem, então eu repito de propósito. Já acho que é didático, não sou eu, me pedem, eu repito. Até que o primeiro que tem que aprender isso é quem? Sou eu que estudei, eu que preparei. Bom, então nós temos os efeitos da prece, gente. Olha, fortalece a força moral do bem, atrai a assistência dos bons espíritos, promove a reflexão e a iluminação superior e cria um sentimento de união e amor. Você faz a prece, você sai da prece, fica todo leve, não fica? Sai da casa espírita, tomou passe, aí pegou o carro ali, na primeira fechada, você volta a ser aquele espírito imperfeito. O que é? Não é assim? Aí não, acabei de sair da casa espírita, aprendi um monte de coisa, me relembraram e eu tenho que melhorar. Então, as principais características da prece, nós temos aqui simplicidade, sinceridade, comunicação, propósito, foco, poder de pensamento. A prece deve ter como propósito, né, buscar a renovação íntima também, porque quando a gente faz a prece, a gente tem que refletir, não tem? Eu vou, Santo Agostinho fala, vai dormir,
E hoje eu xinguei fulano, falei mal de meia dúzia, não é? Da casa espírita, em casa, lá do trabalho e não sei o que e tal e tudo. André Luiz até fala sobre essas coisas que a gente faz, sabe? É o tempo todo falando mal. É por isso que nós temos que trocar os assuntos. Vamos deixar de falar de pessoas e passar a falar mais de quê? De ideias, de estudos, não é? E para isso você adquire cultura. Vai ler para você ter uma coisa diferente para falar, vai ver um vídeo diferente. Vou falar de pessoa, não, peraí, ei, então tu viu aquela coisa nova na medicina, né? E deixa de fazer a fofoca. É por aí. Bom, mas vamos lá. Então nós temos o objetivo, os atos fundamentais da prece. Questão 659 do Livro dos Espíritos, porque quando a gente faz um estudo espírita, está tudo interligado. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, e dele saiu quase todos os outros, não é? Então, e que muita gente não sabe, mas o espírita, ele estuda o texto bíblico ou não estuda? Por que é Evangelho segundo o Espiritismo? Aquilo ali não é o texto bíblico? Mas muita gente não sabe disso. A gente está aqui e vai esclarecendo. O Espiritismo estuda a Bíblia? Como não? Não é? Tanto é que a gente olha o Novo Testamento do Evangelho segundo o Espiritismo e o Antigo está cheio de mediunidade. Profeta é médium, gente. E médium daqueles, tanto é que Isaías, né, tem um grupo aí, como Isaías, Mãe Santíssima, que vieram lá de Sírios, né, evoluídos. Uns vieram de Sírios, que ficaram em capela, depois vieram para a terra. Quem sabe se nós somos lá de Sírios ainda, já fizemos tanta besteira e agora estamos melhorzinho. Né? Não somos capelinos, não, o negócio é mais antigo ainda. Bom, eu sei que de repente para algumas pessoas eu esteja falando algumas informações, não tem? A gente vai compilando tudo aquilo que a gente leu, que a gente adquiriu, e vai jogando aqui no meio da conversa para linkar as questões todas. E aí nós temos, nesses atos fundamentais da prece, o agradecer, o louvor e o pedido aos outros, a nós mesmos, aos encarnados e aos desencarnados também. E aqui o esqueminha do louvar, pedir e agradecer. Escolhe, sabe? A gente usa para poder lembrar. Primeiro você louva a Deus, Deus Pai, né, de infinito amor e bondade, não é assim? Eu lá na congregação, não é? Daniel, Patrícia e tudo mais, eu era da escolinha de evangelização. Primeiro estudo que eu assisti foi do seu Maceió, com 7 anos de idade. Criança, como é que é? Eu desdobrei, né? 8 horas da noite, né? Criança, aí seu Maceió, aquele ali é o que mais está pensando, tá? Prestando atenção no meu estudo, né? Seu Maceió naquela época. Isso era a década de 80, início. Então, nós temos o pedir, gente. O que é o pedir? Buscar auxílio, força moral, discernimento para vencer dificuldades. Não para mudar as leis divinas, para ajudar a gente, né? Mimados. Louvar, reconhecer a grandeza de Deus, né? Que eu falei, Deus de infinita amor e bondade. Pedir, a gente pede. Pedir pelo que for realmente necessário. Por quê? O que muita gente pediu no final do ano? Pode dizer, não minta. Vamos pedir para ganhar na Mega Sena da virada, o prêmio principal. Vai dizer que ninguém pediu. Eu vi muita gente fazendo até lá uns rituaizinhos, uns negócios, para ganhar. Aí chega, vai, meu mentor, me dá um número, não é? Mas a espiritualidade eles são tão bons, que às vezes eles dão até, né, no vulgar, uma moralzinha para a gente, não dão? Não chega a ser nesse nível, não, mas, né, dão uma moralzinha. E a gente não sabe pedir. E a maioria só sabe pedir. Não é? Aí vem o agradecer. Porque a gente tem o quê? Expressar gratidão pelo que aquilo que a gente tem, o que eu falei antes. Então, numa prece, você tem basicamente 3 pilares aí. Isso não é dogma, gente. Isso é uma organização de ideia. Tá? Porque conceitualmente, né, como vamos pegar questões filosóficas, dogma, são outras situações, não é? E o que seria, então, agradecer? Quem agradece pelo que já recebeu. A gente faz isso sempre, né? Bom, o Pai Nosso, vamos falar rapidinho do Pai Nosso. O Pai Nosso divide-se Jesus nos deixou o Pai Nosso. Então, nós temos nosso relacionamento com Deus.
O Pai Nosso é dividido em duas situações, né? Ele fala aqui, ó, uma divisão em duas partes, parecido com os 10 mandamentos. Nós não temos os mandamentos iniciais, depois os demais mandamentos. Tanto é que a grande inovação que Jesus atentou com os 10 mandamentos é quando ele reconcilia-te com Deus, né, com as pessoas, mas dentre elas, aquilo que é mais difícil. Quem é o mais difícil da gente lidar, reconciliar? O nosso inimigo, né? É mole, quero me dar bem com todo mundo, mas com aquele ali não. E nosso relacionamento, né, com o próximo, com Deus e com o próximo. Se Deus é Pai de todos, o que um pai gostaria para todos os seus filhos? Que todos os seus filhos se dessem bem. Não é óbvio? É. Bom, aí nós temos aqui uma divisãozinha que a gente não dá para conversar. Eu fiz um estudo, né, só sobre o Pai Nosso. Isso aqui é só uma... Então nós temos os 10 mandamentos, nós temos a relação com Deus, aí nós temos invocação, louvar a Deus, e pedidos, né, nutrição e cura. E o relacionamento com o próximo. Nós temos aqui, ó, pedidos de vitória sobre o mal, tentações, resistência, principalmente para não, né, falar a ira com aquela criatura que não tem a mesma ideia que a sua, que pensa diferente de você. Nós estamos vivendo isso hoje. Lembra que eu falei que o povo veio da França, se de gladiana? Estamos aqui hoje. O que nós estamos vendo? E vamos ver agora esse ano de novo. Tudo bem, você crê nisso, eu creio naquilo. Show de bola, não é? Está tudo certo, mas o bicho pega. Bom, então nós temos os elementos do Pai Nosso. Resumidamente. Epa, o negócio até avançou. Quer que eu avance, né? Nós temos ali adoração, submissão, nós temos o pedido de provisão, o pedido de perdão, a liberação do perdão e o pedido de proteção. Isso aí está todo o Pai Nosso, não é? E quem recebe a prece? Eu já falei para vocês, mas a gente frisa: a Deus e aos bons espíritos, não é? Ou o teu guia, o teu mentor espiritual não tem certas situações que ele mesmo obtém a autorização da esfera superior. Eu tive meus problemas de saúde, e o que aconteceu? Eu não tive, falou, ó, você vai passar de novo pelo que você passou antes. E os espíritos falaram, doutor Fritz, doutor Rambo, nós podemos resolver aqui. Mas o pessoal lá da escada mais alta disse que o seu caso está lá com eles. E você vai passar de novo. No meu caso foi hemodiálise, eu passei de novo, e aquela coisa toda. Né? Aí a tua fé fica complicada. Né? E passei de novo. Aí a gente fica pensando, caramba, eu fiz tanto estudo, eu ajudei tanta casa espírita, né? Eu varri tanto, eu fiz tudo. Vou passar tudo de novo, porque o principal não adiantou nada, de repente, né? Você precisa aprender mais e por aí vai. Não é? É isso. Então, vamos lá. Então, como funcionam os efeitos da prece na saúde das pessoas? Vou resumir tudo isso aqui, tá, gente? Porque a nossa hora, né? Estamos ali, viu? A dirigente. Então, tem aquilo ali. Tem pesquisas realizadas quando a pessoa faz a prece. Deixa eu voltar aqui. Né? E nessa aqui, ó, pessoas fazendo prece por você, foi feito lá para o Instituto de Imunologia, né, da Faculdade de Medicina de Brasília, nesse período aqui. Então, o resultado foi que o mecanismo de defesa do organismo, a fagocitose, não é ela que ataca lá o vírus, a bactéria e tudo. Então, pode ter a função estabilizada com as preces à distância. Não tem? A gente vai pedir à distância. E tem muita gente que passa pela pessoa na rua, toda maltrapilha, tal, eu não tinha nem o dinheiro. Então, fiz só uma prece. Gente, você fez muito mais. É claro que para você suprir as necessidades daquela pessoa, né, do corpo, é importante, mas aquilo que você está fazendo, você está vibrando para aquela pessoa que está ali e está vibrando para quem está junto com ele, porque tem uma galera ali junto com ele se alimentando daquela mesma situação. Né?
que também dá outra conversa. E no outro estudo, nós temos lá em 88, o Hospital Geral de São Francisco, na Califórnia. Nós citamos um do Brasil e agora um fora, né? Foi possível o quê? Os pacientes que receberam preces apresentaram significativas melhoras, necessitando, inclusive, de reduzir medicações. Não é interessante? Olha isso. E Allan Kardec afirma, né? O pensamento e a vontade representam em nós o poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. E aí nós temos a questão do pensamento, não é? Que nós estamos ali. O pensamento é um dos atributos do espírito. Então, vários atributos do espírito, também é um estudo. E nós temos o quê? O que ocorre com a alma é o pensamento. Gente, não conseguimos deixar de pensar, nem no plano espiritual. Se a gente sente, a gente também pensa, não tem? Então, só que, para resumir isso tudo, nós temos que a ciência tradicional leva em conta só a matéria, só o corpo. E o espiritismo atenta para a questão do espírito, só falta isso. Mas aos pouquinhos nós vamos avançando. Temos vários estudos aí sobre a reencarnação, o livro A Volta é um. Tem um psiquiatra famosíssimo, que agora me fugiu o nome, que ele já pegou centenas de casos de pessoas lembrando. No caso desse livro A Volta, o Leninger, né, o menino, o garoto mostrou para o exército americano onde estava o avião que ele caiu na Segunda Guerra Mundial, com o nome dele, com tudo. Lembrou do amigo dele, lembrou da irmã dele, que já era uma senhora. E conversou com ela como se ele fosse o irmão da vida anterior. O livro Eu Voltei. Mas isso é um psiquiatra famosíssimo que faz um trabalho muito sério e vai comprovando isso. Tá? Então não dá para dizer que isso não existe. Não dá mais para tapar o sol com a peneira e viver na era medieval. Tem que se render, porque a ciência agora vai descortinando. O espiritismo surgiu, né, nesse ciência, filosofia e religião. E continuamos nisso. Porque nós temos aqui o espírito, né? O espírito, aí pessoal, eu vi o espírito. Você viu o espírito? O que você viu? Um perispírito. E quando está todo mundo reunido no corpo, o nome é alma. Por isso que eu falo alma, né? Então, a ação da prece são duas questõezinhas que nós vamos atentar. A sintonia. Quem está bem sintonizado aqui? Esse ou esse? Esse aqui está bem, não é? Com os pensamentos show, está em prece. Olha aqui, o irmãozinho ignorante não tem como chegar nele. Essa aqui não, a pessoa não está concentrada, não está na vibração. Então, os maus pensamentos correspondem aos fluidos espirituais, como os miasmas deletérios, correspondem o ar que é respirável. Em A Gênese, capítulo 14, item 16. Que geralmente eu falo, tem que falar onde está. Porque fala, será que ele está falando a verdade? Não é? Na internet, então, às vezes vocês têm que ver que tem gente que questiona. Não existe, tem que... Por aí vai. Lá na questão 459 de O Livro dos Espíritos, diz o quê? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Não, só de vez em quando, né? Uma vez ou outra. Olha aqui que os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha a importância da ação da prece, por quê? A ação do pensamento, afinidade e por aí vai. Então, gente, o Espiritismo explica a ação da prece pela transmissão de pensamento, é a ação. Vamos falar. A energia dessa conexão é proporcional à força do pensamento e à vontade. O que você quer? Né? Aí vai ser, né? Quer comer um bolinho de chocolate, mas não pode porque está passando mal? Ou é docinho por dentro como eu, uma doçura de pessoa, né, com a glicose? Não pode. Não come. Né? Aí você come. Transmissão de pensamento ou telepatia, comunicação mental que ocorre por meio do FCU, fluido cósmico universal. Nós não temos o ar aqui? Temos. Nós não temos a água para os seres lá do mar, dos rios? Aqui e no universo inteiro, nós estamos dentro do fluido cósmico universal. Então, tudo que a gente pensa é transmitido. Para onde?
para onde você quiser. A velocidade do pensamento é infinitamente superior à velocidade da luz, da dobra espacial, que estão falando agora. Pensou, sei lá, bilhões de anos-luz, se tiver um espírito com aquela capacidade, né, vai captar. Então, vamos agora pedir e obtereis. Vamos chegando. E quase na conclusão. O pedir e obtereis, o recado é esse aqui, ó. O que quer que seja que a gente peça, pela prece, nos será concedido. Basta pedir para se obter. Às vezes não é exatamente o que a gente quer. Mas como a gente não sabe o que a gente quer, é aquilo que a gente precisa, porque quem vai conceder sabe o que a gente quer. No mínimo, é aquele pai, aquela mãe que é nosso mentor, que viveu com a gente só, de repente, umas 2.000 vidas, né? Sei lá, 5.000 vidas. Conhece pouco a gente, né? Mas é um espírito elevado. Então, ele vai te dar aquilo que você realmente precisa dentro daquele contexto. Né? O que Deus nos conceder, sempre, se pedirmos com confiança. O que vai ser concedido para a gente? A coragem, ó, a paciência e a resignação para passar pelaquela coisa boa que a gente passa, que os espíritos dizem que a gente não deve reclamar, a gente deve agradecer pelo problema. A gente está nesse estágio, tomou uma machucada e doeu tudo, obrigado, né? A gente não consegue ainda. Bom, a gente não vai chegar nesse nível. Bom, então nós temos aqui na conclusão: farão boas preces aqueles que nutrem bons pensamentos. Certo? A prece do dia, para a gente encerrar, que eu já recebi aqui uma espiritual, né? A prece do dia é o cumprimento de nossos deveres. Deveres para com o bem, para com o amor, os ensinamentos de Jesus. Tá, gente? Então, nós temos aqui, não é? Vamos finalizar aí a nossa conversa. Viu? Vocês escaparam daquilo todo. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, fazendo mais um estudo. E quero também agradecer o carinho e a atenção de todos vocês e espero que tenham contribuído alguma coisa para, né, a nossa conversa, principalmente para a reflexão, porque Jesus, mais do que verdades, ele deixava coisas para a gente pensar, e dali a gente vai atingindo o degrau de acordo com a nossa maturidade moral, não é? E não coisas mais rígidas. O Espiritismo tem esse condão. Quanto mais a mente aberta e não assim. Então, feliz ano novo mais uma vez e bom domingo para todos. A gente que agradece com todo carinho, né, o nosso irmão que trouxe várias reflexões, e a gente vê o quanto ele estudou, quanto ele se preparou, que tinha até muito mais, né? Mas eu tenho a certeza que foi tocado no coração de cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, sobre a importância da prece, nossos pensamentos, né? Então, vamos pedir para obter e sempre nos conectarmos, né, Brando, com o alto, com o melhor, o tempo todo. Agora nós vamos fazer o nosso encerramento dessa primeira parte, depois nós teremos o passe. Então, convido a todos para nos conectarmos com o alto, fechando assim os nossos olhos, para depois dessas explicações, dessas reflexões, compreendermos a importância da prece, aonde com os nossos corações mais puros, falar assim: Deus de infinita bondade, Pai nosso, Jesus, governador do planeta Terra,
com tanta misericórdia para com todos nós, teus irmãos. Te agradecemos com muita sinceridade por tudo que nos foi ofertado nesta manhã, por todas essas explicações que possam ter despertado em nossos corações aquilo que realmente precisamos fazer, dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que nos é necessário. Hoje sairemos daqui, Jesus, compreendendo um pouquinho mais, sabendo que a gente precisa pedir para obter, esperar com paciência, esperança e muita resignação. Mas também sabemos, Jesus, que precisamos servir na tua seara, trabalhar, ajudar, e que a dor muitas das vezes é a nossa irmã, como nos trazia e nos trouxe Francisco de Assis. E assim, mestre querido, queremos te agradecer por tudo que nos foi ofertado nesta manhã, por todas as bênçãos recebidas, porque tu sabes o que cada coração necessita. E temos a confiança em ti, Jesus, que estará sendo derramado em cada irmão neste momento, em cada cabeça, aquilo que se faz necessário. Agradecendo a toda essa espiritualidade amiga que aqui se fez presente, que amparou e ajudou o nosso irmão Brando, para que trouxesse as palavras que fossem mais necessárias para o nosso aprendizado e para a nossa reflexão. Agradecidos estamos a toda essa espiritualidade amiga, Anália Franco, Frei Fabiano de Cristo, e todos esses irmãos franciscanos que aqui se encontram presentes, a nossa gratidão. E assim, com os nossos corações alegres, consolados e fortalecidos, neste primeiro domingo, mestre, desse ano que se inicia, aonde sabemos que o início é a nossa reforma, a nossa transformação interior. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os bons espíritos. Obrigada, Deus, nosso Pai, por tudo. E assim damos por encerrado essa primeira parte, na tua doce e bendita paz. Que assim seja. Graças a Deus.